Quando pensamos no Egito Antigo, a primeira imagem que nos vem à mente é de pirâmides. Imensas, imponentes e misteriosas. Uma civilização de faraós, deuses e escravos. Obras grandiosas que desafiaram o tempo. Mas essa é a única história que o Egito tem para nos contar? E se a verdadeira grandeza do Egito não estivesse apenas na sua capacidade de construir monumentos, mas na sua capacidade de inovar? O Egito Antigo foi um berço de tecnologia. Eles foram inventores, curiosos e visionários. E por trás de toda essa grandiosidade existiam pessoas com uma engenhosidade impressionante. Por exemplo, como eles foram capazes de cortar pedras com tamanha precisão? A resposta não é mágica, mas sim uma invenção: as máquinas de corte. Essas máquinas de corte não eram apenas ferramentas, mas a prova da genialidade dos egípcios. Mas quem foram os inventores que criaram essa tecnologia? E como eles foram capazes de criar algo tão avançado? A história que vamos contar não é a de um faraó, mas a de um homem do povo, que por meio de sua engenhosidade mudou o curso de sua civilização. O faraó, impressionado com a sua engenhosidade, nomeou Khafre como chefe dos engenheiros do Egito. A máquina de corte, antes vista com desconfiança, agora era usada na construção das pirâmides, e sua invenção se tornou um símbolo de progresso. Khafre, o homem que antes lutava para ser ouvido, agora liderava uma equipe de inventores e artesãos, todos trabalhando para construir um futuro mais eficiente. A narrativa mostra que a inovação não era apenas um ato individual, mas um movimento. Outros inventores surgem e o Egito se torna um centro de inovação. A história inclui exemplos de outras invenções, como sistemas de irrigação mais avançados, que permitiram que a agricultura florescesse mesmo nas terras áridas, e um sistema de escrita mais complexo, que revolucionou a forma como o conhecimento era transmitido. Mas como uma civilização que hoje vemos como mística e religiosa conseguiu criar uma tecnologia tão avançada? O vídeo inclui entrevistas com egiptólogos modernos que explicam a ciência por trás das invenções. Eles desmistificam a ideia de tecnologia alienígena, mostrando que as invenções eram um resultado de um processo científico e de um pensamento lógico. A narrativa mostra que a verdadeira magia do Egito era a sua capacidade de inovar. O triunfo de Khafre e de outros inventores não era apenas um triunfo individual, mas um triunfo da sociedade egípcia, que, ao abraçar a inovação, se tornou uma das civilizações mais avançadas de seu tempo. As invenções, antes vistas como estranhas, agora eram a prova da grandeza do Egito. Esta é a história de Khafre, um jovem engenheiro do Egito Antigo. Ele não era um faraó, mas um homem do povo, com olhos castanhos curiosos e cabelos pretos. Khafre passava seus dias em oficinas de pedreiros, observando-os lutar com rochas gigantescas, e suas noites desenhando em papiro, buscando uma forma de tornar o trabalho menos árduo. A sua maior invenção foi a máquina de corte. Porém, a sua invenção não foi bem recebida. A sociedade da época era cética e desconfiava de qualquer coisa que não fosse feita da forma tradicional. Eles viam a invenção de Khafre não como um avanço, mas como um risco. Ele teve que lutar contra o ceticismo de sua própria comunidade e a falta de recursos para desenvolver sua invenção. Mas Khafre não desistiu. A sua engenhosidade se manifestava em cada desafio que surgia. As descobertas estranhas do Egito Antigo, que hoje vemos como mistérios, eram para ele soluções para problemas. Ele via a fome dos trabalhadores das pirâmides e por isso ele criou a máquina de fazer pão, uma invenção que podia produzir mais pão em menos tempo. Ele via a dificuldade dos escribas em calcular os impostos e por isso ele criou o computador de barro, uma ferramenta de contabilidade que revolucionou o comércio. Khafre humanizou a invenção, mostrando que a tecnologia não era um mistério, mas uma solução. Suas criações surgiram de necessidades reais, de uma busca por uma vida melhor. Ele era um visionário que, em uma época de grandiosas construções,
viu que a verdadeira força de um povo estava em sua capacidade de inovar. O seu trabalho árduo, no entanto, estava prestes a ser recompensado, pois o faraó, em busca de soluções para acelerar a construção de suas pirâmides, ouviu falar de um jovem engenheiro com ideias revolucionárias. Voltamos às pirâmides, os símbolos máximos do Egito Antigo. Mas agora, olhamos para elas com novos olhos. Elas não são apenas montanhas de pedra construídas por faraós, mas testemunhas silenciosas do espírito de invenção de Khafre e de tantos outros inventores anônimos. Cada pedra cortada com precisão, cada sistema de irrigação que fez o deserto florescer, cada ferramenta que facilitou a vida do povo é um legado daquela era de ouro da inovação egípcia. O Egito Antigo não foi apenas uma civilização de deuses e rituais, mas de pessoas que, como nós, eram curiosas, engenhosas e buscavam soluções para os desafios de seu tempo. Suas descobertas estranhas são, na verdade, marcas de uma inteligência prática e de uma sede por conhecimento que nos inspiram até hoje. E a história não termina nas areias do tempo. Hoje, arqueólogos modernos com ferramentas e tecnologias avançadas continuam desenterrando os segredos do Egito, provando que a capacidade de inovar é uma constante na história da humanidade. A inovação do passado é a nossa fundação para construir o futuro. O verdadeiro legado do Egito Antigo vai além da areia e da pedra. É a demonstração de que a criatividade e a busca por soluções são forças poderosas que moldam civilizações. E assim como Khafre ousou imaginar um mundo diferente, nós também somos chamados a olhar para o futuro com a mesma curiosidade e ingenuidade, honrando o espírito de invenção que floresceu às margens do Nilo há milênios. Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ative o sininho.